No ar, radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Informação. Comigo aqui no estúdio, a diretora clínica da Unidade 1 da Unimed Guarulhos, a doutora Graciane Figueiredo Mechenas. Doutora Graciane, bom dia. Bom dia, Pedro. Prazer em estar aqui de novo. Eu falei que estive aqui no passado com a dupla doutor Sérgio, hoje ele não está. Sim. Estou aqui pela Unimed Guarulhos, Unidade 1, que é a unidade adulto, né? Tem a Unidade 2, que é a materna infantil. Como é que está o hospital da Unimed no combate à Covid-19? Fiquei feliz com o convite, porque muito se fala dos serviços públicos, né? E os privados tiveram um enfrentamento tão importante quanto. A gente teve, desde o começo da pandemia, uma chamada para a formação de um comitê de crise. Logo no meados de março, quando a doença começou na cidade, a gente teve toda uma mudança de percurso mesmo, dimensionamento de leitos, contratação de equipe, compra de insumos, porque já se sabia que isso ia ter falta no mercado, aumento de valores. Então, a Unimed se antecipou em várias questões no intuito do enfrentamento. A gente teve um aumento de 13 leitos de UTI para 20, a gente teve dimensionamento de estrutura física, de fluxo de atendimento. Naquele momento onde a gente estava com o maior, imaginava-se que era o maior pico, a gente teve separou o atendimento para só gripe e outras causas, e à medida que a pandemia foi andando, a gente foi se organizando, entendendo a doença, melhorando a assistência, com bons resultados. Ninguém imaginava esse outro pico que está acontecendo agora. Realmente uma surpresa. Hoje está pior do que em 2020, não? Está pior. Está pior? Está pior. A gente está com muito mais pessoas procurando pronto-socorro, um número de atendimentos maior do que o esperado e uma taxa de positividade alta nas coletas dos exames também. Tem surpreendido bastante. A senhora tem quanto? 20 leitos? De UTI. 20 e desses leitos. 20 estão ocupados quantos? A gente está com cerca de 60% já ocupado de Covid. Lembrar que a gente tem as outras coisas, né? Tem outras patologias. A gente teve que retomar a cirurgia eletiva em meados de agosto, a gente retomou a cirurgia eletiva. Teve uma baixa da pandemia, a gente teve a retomada dos prazos da ANS, que tinham sido suspensos, isso é importante. A gente teve uma suspensão dos prazos da ANS até julho, e aí em julho começou a valer os prazos, e a gente tem essa regulamentação a cumprir. Então, a gente teve que retomar as eletivas. Na retomada das eletivas, você tem reserva de UTI. Então, a gente o Covid compete com a regularidade das ações, né? E me diga, a senhora como médica, o que a senhora me diz sobre a cloroquina e sobre a ivermectina? Falei, poxa, Pedro, vai perguntar isso mesmo, né? Perguntei, já. No começo, vou falar bem real, no começo da pandemia, ninguém sabia nada. E todo mundo estava usando absolutamente tudo que se ouvia falar. Eu tive a doença em abril. Eu fui uma das primeiras pessoas, eu trabalho no HMU, aliás, só estou aqui porque eu estou de férias de lá, é o meu plantão às quartas-feiras. E no começo você não conhecia, então, toma isso, toma aquilo, você toma tudo, porque você não sabe a evolução da doença, você não sabe como você vai acordar no dia seguinte. Eu fui uma que tomei. Mas hoje, muita coisa mudou. Foi feito estudo, duplo cego, foi feito controle, as sociedades entraram e hoje não se vê nenhuma vantagem em tomar e não tomar. Dentro da minha casa, eu evoluí de uma maneira, meu marido de outra, e a gente tomou. Quer dizer, é absolutamente do organismo a reação. Então, hoje, não se prescreve de rotina. É óbvio que isso é absolutamente personalizado. Tem médico que prescreve, tem médico que não prescreve, tem paciente que solicita, mas cada vez menos tem solicitado. Tem um efeito placebo aí? E o efeito placebo existe, né? Sim. É comprovado. Então, mas não tem comprovação científica hoje nenhuma. Pode ser que daqui a uns anos a gente tenha alguma resposta diferente. A gente tem que seguir a ciência, né? Tá certo. E qual é o principal sintoma dessa doença, doutor? É a febre? É a falta de olfato? Olha, Pedro, você vai ver, estatisticamente, tem alguns sintomas que aparecem mais, outros menos. A febre, ela existe, mas não é em 100% dos casos, tem que ficar claro. A falta de ar também não é em 100% dos casos. Alguns têm mialgia. A perda do olfato e paladar é bem característico, porque isso era uma coisa que a gente nunca via.
Você conversando com os otorrinos, era uma queixa de consultório. Às vezes acontecia. Por outras síndromes virais, tinha essa perda de olfato e paladar. Mas a Covid, ela vem com essa perda de olfato e paladar muito característica. A mim foi o primeiro sintoma. Eu não tive febre, nenhum episódio. Meu marido teve febre. Outras pessoas que hoje, cada vez mais a gente conhece. Isso tem chamado a atenção. Aí você ouvia, o amigo do amigo. Hoje não, é o seu amigo, é o seu vizinho, é o seu parente. Está muito mais perto a doença. Sim. Isso é o que tem chamado bastante atenção. As pessoas relatam também crises de vômito, como primeiro diarreia, vômito, mal-estar, tontura, de tudo se ouve. Então, ela é multissintomática. Não dá para dizer que ela é quadradinha. É difícil, viu? Uma doença complicada essa. O diagnóstico não é fácil, então. Não é fácil, mas como a gente está no momento de pandemia, parte-se do pressuposto que possa ser. E aí você coleta o exame. Nós temos o protocolo de coletar entre o 3º e 5º dia, chorando ali até o 7º, que é o melhor momento para o nosso teste dar positivo. Então, do 3º ao 5º dia. Comecei hoje com sintoma. Só não é o melhor dia para coletar, por conta da especificidade do exame. Então, a gente está coletando do 3º ao 5º dia. Numa média de coleta de 90 a 100 pacientes por dia. É muito alto. E é uma porcentagem de 40% a 50% de positivos. Lógico, tem uma turma que vai lá, acha que tá. Tem gente que coletou 5 ou 6 vezes, de tão nervoso e tão estressado que está no momento. Agora, um medicamento que eu acho que é pacífico no uso é a azitromicina, é isso, antibiótico? Ele também não é consenso, não? porque ele também não é consenso. O que acontece? Toda síndrome viral pode vir acompanhada de uma infecção bacteriana secundária. Para essa infecção, a azitromicina talvez funcionasse, mas muitas das vezes quando a gente interna, não é a azitromicina o antibiótico de escolha, são outros antibióticos mais potentes, que entra uma infecção paralela e é como se fosse sobreposta à infecção viral. Então, não é consenso nem a azitromicina. Recentemente, a Sociedade de Infectologia fez uma nota técnica dizendo exatamente isso. Também não é consenso. Então, não existe esse kit milagroso aí. Nós não temos essa... A senhora está otimista com a vacina? Eu estou bastante otimista, principalmente pela redução absoluta de casos graves e hospitalizações. Quero sim, ontem o prefeito falou que a vacina vem para os privados, para os filantrópicos e para toda a assistência. A gente só está esperando chegar. O quantitativo não é o melhor, mas à medida que for fabricando, foi pedido mais uma autorização de 4 milhões de doses, né, para a Anvisa. Não vai ser rápido. Eu acredito que a gente passe aí os próximos 6 meses nessa batalha da vacinação. Vai ser lenta a vacinação. O meu receio, doutora Graciane... Por falta de insumo, porque estrutura para vacinar nós temos. Mas o meu receio é que essa aprovação tenha criado uma euforia e o pessoal já esteja relaxando. Esse é o grande medo, porque acabei de ser vacinado, tirou minha máscara e saiu andando? Não, tem que manter todos os cuidados. Distanciamento efetivo, lavar as mãos, usar máscara. Eu acho que tudo isso a gente vai demorar para deixar de ter esse uso. Protocolos de segurança, né? Exatamente. Tá, okay. Mas algumas coisas a gente consiga voltar aí na nossa vida, né? Tá, okay. Eu acho que é difícil. Obrigado, doutora Graciane Figueiredo. Algo a acrescentar nesse combate à Covid? Eu acho que o que mais a gente tem de interessante é que a gente não teve nenhuma perda de funcionário, nenhum óbito entre os nossos funcionários. Nós não tivemos no mês, 2 cooperados faleceram, então meus sentimentos a essas famílias, mas dos funcionários a gente não teve nenhum óbito e uma taxa de hospitalização dos funcionários bem baixa. Muito bom, então, os protocolos de segurança institucionais estão bem estabelecidos. Acho que a gente aprendeu muito na pandemia e a Unimed se posicionou bem dentro desse cenário. A gente está inaugurando aí um setor novo, a oncologia, e uma área nova do CDU. Depois você vai lá conhecer, Pedro. Bacana. Provavelmente no próximo mês a gente já tem aí novidades na Unimed. Parabéns pelo Obrigada trabalho. do convite, viu? Parabéns pelo Obrigada. trabalho. 7h23, produção. Rápido intervalo.